sem delongas, também quero ler um texto da Bíblia para nós conversar um pouco a respeito de uma vida de obediência, a respeito de uma vida de permanência, a respeito de uma vida de dedicação, de decisão, de determinação. Isso faz toda a diferença. E há um salmo que eu amo muito, esses salmos, é o Salmos de número 92, né? Ele é um cântico, que é um salmo que foi cantado. E ele é um cântico para nós cantar nos nossos cultos, para nós salmodiar ele. Mas eu vou pegar só uma parte dele, vou pegar do Salmo 92, o versículo 12, que diz o seguinte: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Olha que tremendo o que diz aqui o salmista a respeito de Deus, né? A respeito do Senhor, que diz que o justo florescerá. Quem são os justos? Vocês. Nós somos os justos. Nós somos justificados por fé. A Bíblia diz, né, Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados por fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos justificados, embora nós não merecêssemos. Embora nós não tivéssemos, talvez, chegado a merecer isso que Deus fez por nós, mas Ele diz, o justo, porque quando nós temos a fé em Deus, quando nós cremos no Senhor, Ele vai nos justificar. E é interessante que quando a gente vê essa questão dos plantados aqui, que ele fala, na casa do Senhor, que Ele diz que eles florescerão, e que na velhice ainda darão frutos. Eu acho interessante nós entender esse significado, porque a Bíblia ela traz muitos significados por trás da sua palavra. E diz que aqui, os plantados na casa do Senhor, eles florescerão nos atos do nosso Deus. Mas veja que ele fala no versículo 12 que o justo ele florescerá como a palmeira. Olha só uma palmeira quando floresce. Como é lindo. Aqui nós temos muitas palmeiras aqui no nosso pátio. E uma palmeira quando floresce é tão lindo que ela começa a dar tanto fruto naquela flor, naquele cacho, que é por isso que nós precisamos contemplar as belezas de Deus, para nós ver como Ele quer nos comparar. E Ele fala que essa pessoa, ela também é como o cedro no Líbano. Porque o cedro, queridos, ele tem um significado muito forte, que ele significa um crescimento muito sólido, muito forte. Porque o cedro ele dura muitos anos, ele chega a durar até mais de 100 anos. Dura a vida de um homem que vai até 100 anos, uma pessoa que vai até 100 anos. Mas ele cria raízes muito profundas, para que ele possa permanecer, e até com essas raízes alcançar lugares
com mais seiva para que ele cresça firme, para que ele fique ali todo esse tempo, para que ele se torne essa árvore forte que ela simboliza, o cedro do Líbano, né? Ela é uma árvore formosa, né? E aqui na nossa terra tem cedros, tem vários cedros aqui. Inclusive na frente da nossa casa, no nosso estacionamento ali, nasceu um ali, ele está crescendo. E diz que os primeiros 5 anos de um cedro, ele cresce mais para baixo do que para cima. Olha que incrível isso. Ele se enraiza primeiro para depois ele soltar a sua galhada. E eu estava pensando nesse texto, já preguei inclusive sobre esse texto aqui na igreja. E estou feliz por estar aqui hoje fazendo isso novamente, porque eu achei que eu não ia mais voltar à casa do Senhor. Quando eu infartei, quando eu fui parar no hospital e quando os médicos falaram como era a minha situação, eu pensei, eu acho que tchau, né? Eu acho que chegou a minha hora. E ficar 1 mês hospitalizado é uma coisa muito difícil. E esperar por uma cirurgia, então, é mais difícil ainda. E quando isso aconteceu, eu comecei a refletir sobre a minha vida, né? Porque a gente, às vezes, não para refletir. Mas o que me chamou muita atenção foi que nós estamos aqui em Luiz Alves 16 anos, eu e minha esposa, como pastores. Faz esse mês. E temos filhos espirituais que nasceram aqui, cresceram. Um está ali trabalhando ali em cima, o Isaac, é filho da casa, um rapaz. O Gabriel, quando cheguei aqui, era uma criança, hoje é um rapaz, né? Tinha menos de 1 ano, um pouquinho mais de 1 ano, eu não lembro bem, mas está ali o Gabi, né? A Jennifer, né? E eu fico feliz de saber que nós ficamos aqui todos esses anos e pudemos ver pessoas andando com a gente nesses anos todos. Pessoas que foram crescendo, foram se enraizando aqui. Os pais do Isaac, a Nata e o José. E sabe, queridos, nós precisamos ter uma vida enraizada com Deus. Porque é só isso que vai levar a nós frutificar. E não só na juventude. Mas aqui o texto nos fala que os plantados na casa do Senhor, eles florescerão nos atos do nosso Deus. E no versículo 14 ele diz, na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva, né, e de verdor. Aleluia. Sabe quem são esses? Nós, irmãos, nós somos essas pessoas que estamos plantados, estamos perseverando, estamos avançando, e isso vai levar nós criar raízes fortes, vai levar a nós nos tornar pessoas espirituais, com conhecimento bíblico. E ontem nós estávamos aqui no nosso consagre, eu pensei, agora a nossa igreja está no ponto para o crescimento. Porque a nossa igreja, a nossa liderança, ela começou a viver coisas extraordinárias da palavra. E essas coisas, elas começaram a se tornar muito redundantes. E o Cris, que também veio no começo para cá, o pastor Cristiano e a pastora Hanna, eles ouviam isso, mas eu acredito que está aqui a Jennifer, o primeiro dia que eu ministrei no Luiz Alves, eu ministrei sobre esse texto que o Du falou ali no início. Eu não vou falar sobre esse texto, praticamente, porque ele já é um texto que nós sabemos de cor salteado. Amém? Nós já conhecemos ele no texto e no contexto. E já estamos praticando, amém? Já estamos perseverando na nossa vida espiritual. Então eu queria falar de uma igreja incendiada nessa noite. As marcas de uma igreja em chamas. Sabe, queridos, uma igreja em chamas, ela incendeia pessoas. E o fogo, ele deixa marcas. Não é verdade?
O fogo, ele deixa marca na vida das pessoas. Pessoas que passam pelo fogo, elas ficam marcadas pelo resto da sua vida. E uma forma de nós ser pessoas, homens e mulheres marcados pelo Senhor, é ter uma vida de intimidade, é ter uma vida de oração, é ter uma vida de aproximação de Deus, é buscar estar cada vez mais próximo do Senhor, é caminhar junto com o Senhor. E eu quero que você acompanhe comigo no livro de Atos, no capítulo 1, aonde o texto me faz eu ir, porque a gente vê que Jesus, ele tinha uma promessa para nós. Há uma promessa para a igreja, há uma promessa para nós. Jesus deu essa promessa em João, no capítulo 14, quando ele prometeu o Espírito Santo. Ele deu, falando como o Espírito Santo ia agir. No capítulo 15, ele falou as obras que o Espírito Santo ia fazer em nós. E nós precisamos viver isso, sabe, queridos? Nós precisamos ter uma vida diária para viver isso. E Jesus, o nosso Senhor, quando ele estava para subir o céu, ele, naquele momento mais difícil, né? Ele já tinha sido crucificado, ele já tinha sido ressuscitado, e ele estava ali com os seus discípulos. E Lucas retrata isso no Evangelho de Lucas, mas eu quero ler em Atos capítulo 1, no versículo 4, que diz que Jesus ali, ele apareceu, né, durante 40 dias, né, no versículo 3, mas no 4, no capítulo 1, versículo 4, diz, e comendo com eles, deu-lhes esta ordem. O que Jesus deu? Uma ordem, né? E ordem é para quê? É para ser cumprida. Nós não vamos ganhar uma ordem, uma recomendação, se não for para nós cumprir. E Jesus disse aos seus discípulos: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Amém? Há uma promessa aqui para nós. E nós temos agora esse mês falado sobre honra ao Espírito Santo. 5 mensagens no mês de maio a gente teve. Mensagens tremendas, todas elas. Domingo o pastor Kleber concluiu aqui com uma graça linda de Deus. O que nos trouxe um despertamento ao nosso coração sobre a importância de uma igreja permanecer, a importância de uma igreja perseverar. E aqui a palavra diz que eles receberam uma ordem para não se afastarem de Jerusalém, porque diz que eles iam receber a promessa, tá? No capítulo 1, versículo 8 também. Mas no versículo 13 de Atos 1, esses discípulos, eles começaram a organizar a vida deles, porque faltava um. E ontem aqui ficou muito legal o nosso momento de consagra, aqui veio muitas revelações e tal. Tudo mais ou menos onde eu estava preparado o meu texto para nós falar. E a Bíblia diz que esses homens vieram, no versículo 13, diz que quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, aonde reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas, filho de Tiago. E no versículo 14 diz: todos estes perseveravam unânimes, olha só, unânimes eles perseveravam em oração. Todos perseveravam unânimes em oração. E sabe, queridos, a oração, ela é a chave da vida do crente. É a chave da vida do cristão.
Quer ser um cristão vitorioso? Seja uma pessoa que tira tempo com Deus na oração, tira tempo com Deus na leitura da palavra, tira tempo para obedecer o que Deus diz na sua vida. Isso vai fazer toda a diferença. E diz que esses apóstolos, eles perseveravam unânimes na palavra, na oração. Incrível que diz que nesse contexto mesmo, quando finda o capítulo 1 e nós iniciamos o capítulo 2, diz que de repente, capítulo 2, versículo 1, né, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, olha só onde é que eles estavam, todos reunidos no mesmo lugar. Eles não tinham se separado, havia uma unidade da igreja, havia uma igreja unida que orava, que estava ali no mesmo propósito, e diz que de repente, no versículo 2, veio do céu um som, como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre eles, sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Veja que a promessa chega logo em seguida à obediência. A promessa chega logo em seguida na vida desses homens. E aí, em diante, começa a ser uma igreja que fazia a diferença. Daí em diante, se levanta uma igreja, que foi a igreja que o Du leu o texto aqui de Atos 2, 42 em diante. Que a gente está acostumado a ouvir ele. Mas nós precisamos pôr em prática isso. Porque o texto de Atos 2, do capítulo 1 ao 47, fala de uma igreja que se levantou. Fala de uma igreja que saiu de um lugar de medo. Porque quando Jesus tinha sido assunto ao céu, os discípulos estavam com medo. A igreja estava apavorada porque a sua liderança tinha saído. Não estava mais com eles Jesus, o Senhor. Não estava mais com eles o grande líder que ia diante deles, que preparou o caminho, que deu o ensino, que se tornou o modelo para eles. Mas a partir dali, eles precisavam replicar aquele modelo que Jesus tinha deixado àqueles apóstolos. E essa igreja se levanta, essa igreja começa a evangelizar. A Bíblia diz que Pedro se levanta logo em seguida, cheio do Espírito Santo, e começa a pregar, começa a ensinar. E quando a igreja se levanta, queridos, vem os mover de Deus. Mas vem a luta também, porque para nós ser aprovado, nós temos que ser provado. Sabe? Às vezes a gente quer os benefícios, mas a gente não quer passar pelos processos que Deus quer nos dar. E tudo que você ganha de benefício, ele tem um processo. O nosso salário mensal, ele precisa de um mês de trabalho. E tantas coisas outras que nós queremos ter. Se nós quisermos ter um bem, um imóvel, ou um automóvel, ou um objeto, nós vamos precisar de dinheiro para comprar, para ter aquele benefício. E a nossa vida espiritual, queridos, ela não é diferente. A nossa vida espiritual, ela tem um padrão. Jesus, ele deu o padrão para os seus apóstolos, e aqui eles estavam começando a pôr em prática, eles estavam começando a se levantar, eles estavam começando a organizar a casa. A gente vê que nesse mesmo capítulo, eles fizeram ali uma reunião, eles levantaram o 12 apóstolo que faltava, que era o Judas Iscariotes, o Judas traidor. Ele precisava ser substituído, precisava ser composto. E onde o Cristo trouxe isso muito bem aqui para nós, que as coisas para funcionar, elas precisam de ordem, precisam de obediência. Jesus tinha deixado 12 apóstolos, e já não tinha mais 12, só tinha 11.
precisava consertar a casa, precisava preencher a vaga de Judas. Então levantaram Matias, que se tornou o 12º apóstolo. E eu me chama a atenção que na Bíblia há muitas pessoas que foram marcadas com encontros com o Espírito Santo. No Antigo Testamento nós temos infinitos exemplos de pessoas que tiveram encontro com anjos, que tiveram encontro com Deus, né? Nós temos tantos exemplos, né? O exemplo de Jacó, nós temos exemplos de Abraão, nós temos muitos exemplos na nossa vida, mas a igreja primitiva é nós. Atos dos Apóstolos é nós, irmãos. Nós é que somos o Atos 29, né? Atos 29 está acontecendo. É através de nós, queridos, é através do teu discipulado, é através do teu GC, é através da tua vida de evangelismo, porque se nós for ver, nessa época, se levantou pessoas simples, como Pedro, mas se levantou pessoas que tinham um grande potencial, mas que faziam para o lado errado. É o exemplo de Paulo. Olha o exemplo de Paulo. Paulo era um homem que era contra a igreja, está no capítulo 1, no capítulo 9, versículo 1 em diante. Quando Paulo começou a ter um encontro com Jesus. Veja que Paulo era um homem que perseguia a igreja de Jesus. O mesmo que eu. E talvez pode ter alguns de vocês aqui que perseguiam a igreja de Jesus. Mas eu sim, eu era. Eu era muito contra o evangelho. Eu era um homem muito perverso contra o evangelho. E Jesus teve que me pegar como pegou Paulo. E a Bíblia diz em Atos 9, que Paulo, que era Saulo ainda, né? No versículo 1, capítulo 9, ele pediu cartas, né, para ir prender alguns discípulos. Olha a cara de Paulo, né? Homem valente, homem agressivo, homem cheio de estrelas. Era um cara com vários idiomas, falava várias línguas. Era um homem com as suas patentes, com as suas credenciais todas. E ele queria perseguir a igreja. E a Bíblia diz que ele, de repente, indo pelo caminho, pão, dá de cara com Jesus. E a Bíblia diz, no capítulo 9, no versículo 4, né, que ele ouviu uma luz, né? Vou ler o 3, diz assim: e enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus. Aleluia! Oh, Paulo já não sabia mais o que fazer, de repente faz aquela pergunta idiota que ele não precisava nem ter feito. E ele faz: quem é, Senhor? Aí Jesus diz: eu sou Jesus, a quem você me persegue? O que está fazendo isso, Paulo? Qual é que é a tua? Aonde que tu quer chegar com essa perseguição? Duro é tu lutar contra o meu evangelho, contra os meus aguilhões, diz Jesus. Mas esse Saulo que era ainda, ele se torna Paulo, o grande apóstolo Paulo, um homem que teve um encontro com Jesus, de frente, mudou a vida dele, se tornou o maior evangelista que nós podíamos dizer da Bíblia, que evangelizou nações, que deixou um grande legado para nós de livros escritos da Bíblia, e que todos nós amamos a ler porque teve um encontro com Jesus. Por quê?
porque havia uma igreja que orava, que começou a obedecer a palavra, que começou a se encher do Espírito Santo, que começou a entrar no fogo, e aquele fogo começou não só a mais queimar eles, mas queimava quem chegava próximo deles, tanto que Saulo, quando vem para aquele caminho, que quer chegar perto deles, Jesus entra na frente, porque Jesus diz: eu que irei adiante de vós, sou eu que vou adiante de vocês, diz Deus. O Senhor entra na frente, pega Paulo, muda o contexto da vida dele, muda a vida dele, ele se torna um grande evangelista, começa a evangelizar, gente por todo canto, e o evangelho cresce por causa de uma igreja incendiada. Nós podemos ver o exemplo da samaritana, uma mulher que era cheia de problema, uma vida totalmente estragada, uma vida problemática, uma mulher com alto problema de depressão talvez, sei lá, que ela tinha, mas ela tinha uma dificuldade que ela não conseguia viver com ninguém, não conseguia se relacionar com ninguém, os relacionamentos delas eram pífia, duravam pouco tempo, porque faltava algo para essa mulher samaritana. Paulo faltava algo para ele, por isso que ele fazia aquelas doideiras. Muitas vezes falta algo para nós, mas nós não queremos ir buscar na fonte, que é nos pés de Jesus. E a Bíblia fala, em João, capítulo 4, que essa mulher, um dia cansada de tudo da sua vida, ela desce no poço para buscar água. E ela, ao chegar no poço, encontra quem? Encontra Jesus. E Jesus começa a falar com essa senhora, que era uma pessoa problemática, que precisava de ajuda, mas que ninguém queria ajudar, a igreja não estava importando com ela, porque ela era uma mulher vulgar. Ela já tinha tido muitos relacionamentos. Talvez ela tinha tomado algum marido de alguma mulher daquela região que eles viviam. Então ela era uma pessoa desprezada. Ela era uma pessoa desvalorizada. Mas quando ela encontra com Jesus, ela começa a conversar com Jesus e surge um diálogo muito lindo. E o que me chamou a atenção é que a graça, ela está disponível para nós. Mas nós precisamos querer a graça. Veja que aquela mulher, quando ela começa a conversar com Jesus, ela começa a discutir com ele e diz para ele muitas coisas. Que ele não tinha nenhuma vasilha quando ele pediu água para ela falou: o senhor nem tem balde, e o poço é fundo. E ela começa a questionar Jesus, o que muito acontece. E nesse questionamento dela com Jesus, Jesus traz uma revelação para ela. E começa a dizer: mulher, se tu beber da água que eu posso te dar, tu nunca mais terás sede. Jesus é a fonte, meus irmãos. E ele diz: se eu te der dessa água que eu tenho, você nunca mais terá sede. Ela falou: eu quero. Aí, o que acontece? Jesus começa a tratar outros assuntos. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela cria diálogos, ela cria ambientes, ela cria relacionamentos. Veja que a graça que estava ali no poço de Jacó, era algo sobrenatural, e que essa mulher precisava tanto e ninguém tinha oferecido para ela. E até que os discípulos, quando voltaram, que tinham ido buscar alimento, eles ficaram cabreiros com Jesus. O que ele estava fazendo? O que o senhor está falando com essa mulher? Que assunto é esse que tu está falando com uma mulher dessas aí? Com certeza surgiu vários questionamentos. Mas uma coisa, meus amados,
quando nós se encher do Espírito Santo, nós não vamos mais ter problema com os samaritanos. Nós não vamos mais ter problema com o nosso vizinho que bota som alto, que nos incomoda, que aquele colega de trabalho que não é tão agradável de ficar o dia todo junto com ele. Porque a graça, meus amados, ela faz nós ver as pessoas diferentes. O Espírito Santo faz nós viver uma vida transformada, uma vida que não vai mais ter impedimento para nós passar por Samaria. Porque às vezes a gente se converte, meus irmãos, mas a gente não quer passar em Samaria. Não, ele lá e eu cá. Eu me converti, mas infelizmente, deixa assim, deixa quieto. Que transformação é essa? Que vida mudada é essa? Que nós não queremos passar por Samaria, nós não queremos evangelizar aquele parente que nos incomoda, nos afronta. Sabe, queridos, mas pessoas cheias do Espírito Santo, homens e mulheres cheios do Espírito Santo que são marcados, eles marcam essas vidas, eles levam transformação para essas pessoas, porque eles entendem que o Evangelho que os alcançou pode alcançar outros. Por isso que Jesus fala que quando o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês não vão ficar só em Jerusalém mais. Vocês não vão ficar mais só dentro de casa. Vocês vão ir por Samaria. Vocês vão ir pela Judeia. E sem o Espírito Santo nós não vamos chegar no propósito. Nós não vamos chegar aos confins da terra. Nós precisamos do Espírito Santo. Para isso nós precisamos ter uma vida de oração. Para isso nós precisamos ter uma vida de intimidade. Porque é isso que vai fazer mudança em nós. E através de nós. É quando nós aprendemos a buscar em Deus. É quando nós aprendemos a buscar na fonte. É que nós começamos a ter discernimento. Porque nós começamos a ouvir Deus falar. E quando Deus fala, meus irmãos, o universo muda. Quando eu falo, não muda. Mas quando Deus fala, o mundo muda. As coisas mudam. Tudo começa a ser diferente quando Deus dá uma ordem. Então, eu acredito que essa igreja que o Du leu ali, ela chegou não só na vida de Paulo, mas esses homens, eles foram, temos exemplos de Filipe, que foi para Samaria, evangelizar, que quando Filipe evangelizava, que ele orava, que ele falava de Jesus, diz que havia grande alegria naquela cidade, e que os demônios, eles saíam correndo, dando gritos. E no capítulo 10 nós temos um grande exemplo de pessoas que oram, que é o senhor Cornélio, o cinturão Cornélio, um homem que ainda, se podíamos dizer, um gentil, que precisava tanto ser alcançado, que precisava tanto ser evangelizado, que tinha desejo de ter uma vida mudada. Ele começou a orar. A Bíblia diz que Cornélio era um centurião romano, e que ele fazia continuamente esmolas, que ele dava esmolas, e orava continuamente. Acompanhe esse texto para nós ver a diferença de pessoas. Atos capítulo 10. Veja que o evangelho já estava chegando em Cesareia. Por causa do quê? De uma igreja em chamas. Diz que Cornélio havia em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso, temente a Deus. Olha só quem que era Cornélio. Com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Olha só. Um dia, por volta das 3 da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. E este, fixando
nele os olhos e, possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado Pedro. Veja que interessante. Quando Deus quer fazer algo grande, precisa que homens se coloquem de joelho. Precisa que pessoas se coloquem de joelho. Deus queria usar a vida de Pedro, queria usar a vida de Cornélio, mas precisava de um posicionamento. Veja que quando pessoas são cheias do Espírito Santo, que elas têm um encontro com Deus, começa a vir mudança. Pedro, ele era um judeu e ele não queria entrar na casa de um homem como Cornélio. Assim como Pedro, quando estava lá com Jesus, que viu Jesus evangelizando aquela senhorita, aquela senhora, ele meio que se escandalizou também. Sabe, queridos, eu queria que nessa noite nós entendesse algo aqui, que nós saísse daqui com o entendimento que nós temos uma missão. Eu e você, nós temos uma missão. Deus tem um propósito com a tua vida. É por isso que você veio aqui nessa noite. É por isso que estamos falando dessa palavra, porque Deus tem algo para fazer através das nossas vidas, meus irmãos. E Ele quer usar a tua vida. Mas Ele precisa que você saia de Jerusalém. Que você vá por Samaria. Que você vá por a Judeia. Que você vá até os confins da terra. Mas Ele precisa que você esteja sempre enraizado nele. Que você não perca a visão, que você não perca o propósito que Deus te deu. Porque quando nós saímos do propósito, nós estragamos tudo. Nós acabamos com aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E na vida de muitas pessoas. Porque se eu não tivesse permanecido aqui 16 anos com a minha esposa, hoje com a minha filha, com o meu genro, que são pastores aqui da casa, que estão cada vez mais inteirado com esse evangelho que é alcançar vidas. Nós, queridos, se nós não tivéssemos plantados nessa casa, trabalhado para continuar pregando o evangelho, muitos talvez não estariam aqui. Por isso, você que está aqui hoje, você tem um compromisso. Deus tem um propósito com a tua vida. Você não veio para cá, como falou o pastor Kleber domingo. Você não vem para uma igreja só para sentar numa igreja. Você não vem para uma igreja só para analisar a igreja, para olhar para as pessoas da igreja. Você é a igreja. Você tem um compromisso com a igreja. Deus tem um compromisso com a tua vida, Ele quer usar a tua vida, mas precisa que você se levante. Precisa que você estabeleça um relacionamento forte com Deus. Precisa que você permaneça, que você seja determinado, que eu e você não sejamos pessoas que começamos hoje e amanhã, nós já estamos desanimando. Sabe, queridos, é muito fácil parar. É muito mais fácil parar do que continuar. Continuar tem um preço. Continuar precisa de uma decisão. Precisa de perseverança. Mas sabe, queridos, quando nós temos isso, quando nós vivemos isso, nós começamos a ter visão. E visão, ela nos move. Visão, ela nos leva para o propósito. E o propósito é que nós alcance pessoas. Eu acredito que nessa noite, queridos, Deus quer estabelecer entre nós um diálogo, um relacionamento forte. Deus está nos chamando para uma vida de intimidade. Deus está nos chamando para viver relacionamento íntimo. Deus está nos chamando para um lugar com Ele, onde nós vamos começar
a compreender a perfeita vontade dele. E você só conhece uma pessoa, ou a vontade de alguém estando perto. Assim é com Deus. Você só vai conhecer o que Deus quer fazer através da tua vida, tendo uma vida de relacionamento com Ele. E primeiramente é com a palavra, com a oração, com determinação, com posicionamento. E é muito difícil viver uma vida posicionada, uma vida de renúncia. Mas Deus quer nos alinhar com o propósito do céu. Amém? Deus quer nos alinhar com aquilo que é a perfeita vontade dEle. E Ele quer usar você. Ele tem você aqui na terra. Mas Ele pode, se você não quiser, Ele pode levantar outro. Veja que Cornélio era um homem gentil. Mas de tanto Cornélio ter o desejo no coração de buscar Deus, Deus manda um anjo falar com ele. E o anjo o instrui o que precisava fazer, que ele precisava fazer. Tanto que quando ele envia as suas pessoas, os seus soldados para falar com Pedro, ele pega e levanta Pedro lá. O Senhor fala com Pedro. A mesma coisa. Deus não faz confusão, meus irmãos. Deus traz no coração do Pedro um alinhamento para ele ir até a casa de Cornélio. E Cornélio se torna um catalisador das coisas de Deus. Cornélio se torna um modelo daquela época para nós hoje. Cornélio se tornou um modelo para líderes de GC. Cornélio se tornou um modelo para uma casa que recebe. Porque eu não estou lendo os textos todos aqui. Mas se você ler no capítulo 10, quando os enviados de Cornélio vão e chamam Pedro, quando Pedro chega na casa de Cornélio, ele diz a Bíblia que ele está com a casa toda cheia dos seus familiares, dos seus amigos, das pessoas que ele queria ver salvo, que ele queria ver ouvir da salvação, estavam todos na sua casa. E ele fala para Pedro: aqui estamos todos nós. E queremos ouvir o que tu nos tem a dizer. Sabe, queridos, será que vai ter que um anjo descer e aparecer para nós? Para nós se levantar, para fazer aquilo que Deus já nos chamou para fazer? Quer cuidar de pessoas? Quer abrir a nossa casa por GC? Quer se tornar um líder para ser um líder de GC? Será que vai ter que vir um anjo ou não vai chegar o pastor Eduardo e a pastora Andressa? O pastor Cristiano, a pastora Hanna? Será que vai ter que se levantar um anjo para nos acordar e nos despertar, para nos tirar de Jerusalém? Sabe, queridos, eu acho que está tão atual hoje nós nos levantar. Porque se nós temos um Deus que cuida de nós, que deixou para nós o Espírito Santo, que preencheu áreas da nossa vida que nós não tínhamos condições de preencher, será que nós vamos querer voltar para trás ou viver de qualquer forma diante desse Deus? Não, meus irmãos, não, queridos. É hora de nós nos posicionar. É hora de nós renovar nossa aliança, como hoje vamos tomar Santa Ceia juntos. É hora de eu e você tomar uma atitude. Como falamos aqui sábado passado na nossa vigília, há de haver um verdadeiro arrependimento em nós. Sabe, queridos, um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro, que vai levar nós a reconhecer que esse Deus pode fazer aquilo que eu e você não podemos.
Sabe, queridos, eu estava viajando quando eu infartei. Eu não sabia, nunca fui cardíaco, nunca tive problema de pressão, de colesterol, nada dessas coisas, nunca tive nada. E eu estava viajando e de repente eu infartei, fiquei infartado, fiquei mais 2 meses e 15 dias infartado, trabalhando. E um dia eu caí aqui do lado de baixo da igreja trabalhando, infartado. E não sabia que estava infartado. Mas eu já estava, era 2 meses infartado. E eu fui no outro dia com a minha esposa no médico, porque a primeira vez que eu infartei, eu fui no médico, eles falaram que eu estava com a pneumonia. Trataram a pneumonia na minha vida. Porque foi o que apareceu primeiro nos exames que eles fizeram em mim. Aí me deram os remédios, eu melhorei um pouco, mas eu continuei ruim, eu perdi as forças, eu não conseguia mais correr, eu não conseguia mais trabalhar, só tinha sono, só tinha vontade de dormir. E quando eu infartei aqui, o dia 15 de dezembro desse ano passou, eu caí ali, infartado, com jeito eu me levantei de novo e continuei trabalhando. Eu não sabia que estava infartado, mas Deus conhece nós. No outro dia, quando eu fui no hospital, que os médicos descobriram, esse cara apavorado, como é que eu não tinha morrido? Sabe, queridos, é porque Deus tem um plano ainda com nós. E às vezes a gente não sabe. Mas se eu não tivesse, eu estava aqui trabalhando na obra de Deus, eu estava ajudando a consertar um negócio que tinha dado problema ali. Deus teve misericórdia. Assim como Deus teve daquela mulher no poço. Assim como Deus teve de Pedro, que era um homem estúpido. Assim como Deus teve misericórdia de Paulo, que era um homem violento, agressivo. Assim como ele olhou para Cornélio, que precisava que alguém fosse lá, ele teve que mandar um anjo, chamar alguém. Sabe, não é mais hora de nós esperar. O ministério dos anjos, ele ainda existe. Nós podemos ver anjos, nós podemos sentir anjos, mas nós, queridos, temos que nos levantar, nós temos que tomar a decisão, nós precisamos servir. Foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para isso que Ele nos deu vida, não foi para nós viver uma vida aqui, regalada das coisas aqui dessa terra, porque aqui tudo vai passar. Sabe, queridos, eu fiz 3 cirurgias nesses dias ali. Hoje faz 5 meses que eu fiz a minha cirurgia. Abri aqui para tirar veias, na minha virilha, até em cima, na minha perna, até na virilha. E abri tudo aqui. Meu coração eles tiraram para fora. O doutor falou que fizeram toda uma obra ali. Botaram 4 válvulas novas. E eu estou tão feliz porque parece que eu não fiz nada disso. Sabe, queridos, parece que eu não fui operado. Parece que eu não infartei. Eu já estou correndo. Eu já corro na rua. E a minha esposa às vezes fala comigo, mas eu me sinto que eu não fiz nada. Eu estou tomando os remédios, mas eu sinto que eu não preciso dos remédios. Mas sabe, queridos, obediência nos protege. Obediência protege a unção. Aleluia. Você quer ser ungido? Seja obediente. Não espere que um anjo venha. Escute o teu líder de GC. Escute o teu discipulador. Escute a tua discipuladora. Sabe, queridos, nós não podemos viver uma vida de orgulho. Uma vida que vai fazer nós cair. Porque o orgulho, ele derruba qualquer pessoa. Mas a humildade de Jesus nas nossas vidas levanta qualquer um de nós. Veja que Paulo era orgulhoso, Jesus derrubou ele. Mas quando ele reconheceu Jesus, ele perguntou, quem é o Senhor? Jesus fala para ele, eu sou Jesus, Paulo. Sou Jesus, tu está me perseguindo, Paulo. Jesus não foi agressivo com Paulo. Jesus não deu uma joelhada em Paulo.
Jesus não deu uma cotovelada em Paulo. Jesus não deu um soco em Paulo. Mas Jesus falou: Paulo, é duro tu continuar vivendo dessa maneira. Talvez, sabe, queridos, hoje nós vamos tomar Santa Ceia. E talvez você está vivendo um tempo que você não está dentro do propósito que Deus te chamou, porque você sabe o teu chamado. Eu não sei. O Senhor sabe. Porque Ele te formou, Ele te fez, Ele te chamou, e Ele tem um plano com a tua vida. Mas se você não quiser, Ele não pode fazer nada. Ele não pode, Deus, Ele não vai obrigar, Deus é humilde. Deus é respeitoso. Ele não vai te forçar nada. Então, queridos, nós vamos tomar Santa Ceia nessa noite. E eu queria, antes de nós tomar a Santa Ceia, eu queria orar junto com você. Você está aqui pela primeira vez, pela segunda vez, pela terceira vez, eu não sei. Você já é de casa se você está aqui a terceira vez. Mas eu quero, junto com nossos pastores, orar com você antes. E quero convidar você a ficar em pé, porque, sabe, queridos, às vezes é a última chance que nós temos. Às vezes é a última chance de nós entregar nossa vida para Jesus. E nós precisamos aproveitar ela. Sabe, quando eu aproveito isso, eu posso estar cancelando algo que ia acontecer no inferno. Então eu quero orar contigo. Talvez você não tenha uma aliança com Deus. Você pode fazer nessa noite. Nós queremos que você encontre Jesus, que nem Paulo, que nem a mulher do poço, né? Ah, o senhor tem água, o senhor não tem água, nem balde o senhor tem. Ele falou: eu tenho uma água, que se tu beber, nunca mais tu terás sede. Sabe, ela disse: eu quero dessa água. Essa mulher, quando teve um encontro com Jesus, ela ganhou toda a sua cidade, ela foi buscar toda a sua cidade. Paulo, quando teve um encontro com Jesus, ele começou a ganhar toda aquela região, aquele continente, ele ganhou, ele evangelizou. Cornélio, quando teve um encontro com o anjo, primeira coisa que ele fez: eu quero que toda a minha família seja salva. Eu quero que os meus amigos sejam salvos. Eu quero que os meus vizinhos sejam salvos. E a Bíblia diz que Cornélio preparou a sua casa, preparou o ambiente. E eu quero te fazer um convite nessa noite. 2 convites. O primeiro é: se você não tem uma aliança, você pode fazer nessa noite uma aliança. O segundo é: se você quebrou a sua aliança, você pode nessa noite consertar essa aliança. Porque a Bíblia diz que se 2 de nós aqui na terra concordar com algo aqui, é concordado no céu. Sabe, queridos, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu tinha marcas do crime organizado. Tiro no braço, tiro na cabeça, tiro nas pernas. Mas quando eu tive um encontro com o Espírito Santo, eu ganhei uma marca. E essa semana a Andressa foi lá em casa, no feriado, ela queria ver o baú, as fotos. E ela estava mexendo nas fotos quando ela era criança. E aí eu encontrei a foto de quando eu me batizei. Ela encontrou: ó pai, o teu batismo. E eu comecei a me lembrar das marcas. O dia que eu me batizei no Rio, eu recebi o Espírito Santo. Eu larguei a vida que eu vivia de um traficante. Eu larguei a vida de uma vida de pecado. Eu comecei a consertar as coisas em casa com a minha esposa.
Essa semana fizemos 42 anos de casado. Eu estou muito feliz porque parece que foi ontem. Porque nós temos tão íntimo, eu e minha esposa. Nós temos cada vez mais íntimo, porque nós temos muitos anos juntos. 42 anos, queridos, de casamento. É tão bacana. Mas eu tenho 25 anos, eu vou fazer de uma aliança com Jesus Cristo. Que mudou o nosso casamento, né, amor? Que mudou a nossa vida. Que fez hoje eu ter filhos pastores. Que fez eu ganhar pessoas para Jesus, porque eu fiz uma aliança com Deus. Porque eu permaneço nessa aliança com Deus. Eu estou andando firme nela com Deus. Eu não sei até quando eu vou ficar nesse tabernáculo. Mas eu quero servir a Jesus.